Hoje o tema é batismo com fogo, amém? Nós somos de uma igreja pentecostal. Talvez você está aqui há algum tempo e nunca viu esse movimento, né, pentecostal no nosso meio, mas nós somos pentecostal, somos da canelinha de fogo mesmo, somos do reteté de Jeová, amém? Aleluia. Queria que você abrisse sua Bíblia aí em Atos 15:16. Aleluia. Atos 15:16. Depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, reivindicarei as suas ruínas e restaurarei para que o restante dos homens busque o Senhor e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, declara o Senhor, que realizará estas coisas. Aqui está falando sobre citando, Tiago cita a profecia que está escrito lá em Amós, que ele fala que vai restaurar o tabernáculo de Davi. Mas quando você vai ver, não é muito falado sobre o tabernáculo de Davi, né? Nós já ouvimos falar sobre o tabernáculo, né, de Salomão, de Moisés, mas de Davi não é muito falado. E sabe, queridos, quando eu fui estudar hoje, Rema chegou para mim, a palavra falada, a palavra revelada chegou para mim. Quando eu fui me aprofundando cada vez mais, isso foi me constrangendo, o tanto que a gente tem disponível para nós, só que nós não estamos usufruindo da grandiosidade que tem para desfrutar aqui na terra. Então, quando nós estávamos cantando ali, Maranata, a hora vem, Senhor, Maranata, 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 glória a Deus, nós estamos com expectativa que o arrebatamento aconteça, amém? Amém. Mas a palavra de Deus também nos garante que nós precisamos ter uma vida em abundância aqui na terra. Então, quando nós olhamos para a nossa vida e nós não estamos vivendo uma vida em abundância aqui, algo está errado, algo está fora do lugar. Porque a nossa vida aqui na terra, ela é para ser completa. A nossa vida aqui na terra, ela é para ser onde que esbanja felicidade, alegria, amor. Então, se nós não estamos vivendo dessa forma e nós só olhamos quando o Senhor Jesus vem, quando a igreja vai ser arrebatada, algo está errado. Você entende o que eu estou falando? Nada contra a letra. Nós estamos declarando que o arrebatamento aconteça. Sim, nós estamos com expectativa, mas uma expectativa maior deve surgir dentro de nós quando nós entendemos que o Espírito Santo está dentro de mim e dentro de você. Porque nós não precisamos olhar para o futuro achando que ainda vai acontecer, porque o Espírito Santo já está aqui comigo e com você. Já foi nos dado isso, essa herança para mim e para você. Você entende? E quando isso vai chegando, caindo no nosso coração, eu não consigo me conter. Você para refletir na vida, para refletir o que você está fazendo. Meu Deus, eu estou negligenciando a presença de Deus, eu estou negligenciando o Espírito Santo. Isso é sério, irmão. Aleluia. Deixa Deus falar, né? Interessante que quando Deus menciona Davi, ele fala homem segundo o meu coração. Aí quando você vai olhar para a vida de Davi, é interessante porque é um cara que cometeu tantos crimes, tantas coisas ruins, mas a Bíblia diz que era o homem segundo o coração de Deus. Agora você vai olhar para os outras pessoas, os outros heróis das fé. Moisés esteve face a face com Deus e não foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Quando você vai olhar para Abraão, Abraão era amigo de Deus. E outros, muitos mais. Teve o Enoque, foi arrebatado. Deus retirou ele da terra porque agradou do coração dele. Mas como Davi, não teve homem segundo o meu coração. Mesmo que ele cometia tantos erros, que ele estava ali, mas ele estava ali, homem segundo o meu coração.
Você entende a profundidade que tem isso? Então Davi tem algo que nós podemos aprender com a vida de Davi, não é verdade? Então não é muito falado a respeito do tabernáculo de Davi. E durante muito tempo a arca ela foi esquecida, escanteada. Ela tinha ficado até com os filisteus um tempo, depois voltou para a terra dos israelitas, mas ela sempre estava escanteada. Foi levantada profetas nesse meio. Samuel foi levantado, o rei Saul foi levantado, mas a arca, a presença de Deus estava escanteada, estava ali longe deles, daquele povo. Sabe que isso fala muito a respeito do nosso coração? Aquele povo de Israel que estava ali, que era para ser uma jornada tão rápida, para chegar na terra que mana leite e mel, uma terra prometida, mas por causa da dureza do coração deles, eles demoraram a chegar no seu destino final. E aquela presença foi negligenciada, escanteada, a presença de Deus. Olha só que pesado isso. A presença de Deus, ela foi escanteada durante décadas. Coração endurecido daquele povo, coração difícil de lidar. Quando Moisés estava lá no monte, quando foi descer, já tinham feito para eles um Deus no formato de um boi. Por quê? O coração distante de Deus. Então, como eu falei para vocês, o profeta foi levantado, o rei foi levantado, mesmo assim a presença de Deus escanteada. Mas quando Davi foi levantado, que foi colocado como rei, ele falou assim: eu tenho tudo aqui, mas eu preciso da presença de Deus aqui. Eu preciso da presença de Deus aqui para as coisas acontecer. Mas ele, negligenciando de como fazer isso, né, pediu para trazer a arca. Nessa trajetória, quando ele foi trazer, pediu para o pessoal lá trazer. Quando a arca, os bois, eles tropeçaram, e que foi tropeçar e cair, a arca foi cair, Azar foi e colocou. Uzá foi e colocou a mão na arca, imediatamente ele morreu. É quase um azar mesmo, né? Azar. Uzá foi e colocou a mão. O que aconteceu? Ele morreu instantaneamente, porque estava carregando da maneira errada. Quando você vai estudar, o nome Uzá significa força, ou seja, ele estava fazendo na força humana, estava querendo fazer na força do seu braço. Muitas vezes a gente quer trazer a presença de Deus na força do nosso braço, sendo que a presença de Deus não é assim que se conquista. Ela não é comprada, ela não é desse jeito que conseguimos atrair a presença de Deus para a nossa vida. Não é na força natural de um homem que a presença de Deus ela manifesta. A presença de Deus ela manifesta porque Deus ama você. É porque Deus te ama tanto, mas tanto, que Ele quer estar perto de você. E não é de qualquer forma que essa presença ela é atraída. É por isso que Davi, ele agradou o coração de Deus. Você entende? E a arca foi deixada, quando aconteceu isso, a arca foi deixada na casa de Obed-Edom. Repita comigo: Obed-Edom. Obed-Edom. E quando a arca foi colocada ali, porque aconteceu esse acidente, Obed-Edom começou a prosperar, começou a acontecer grandes coisas na casa dele, ficou um tempo por ali. E Davi, meio chateado com aquilo que tinha acontecido, foi ver como é que poderia ser feito aquilo ali, trazer a presença de Deus, a arca da aliança para o reinado dele.
Aí ele viu como é que eram os protocolos e tudo mais, e descobriu que tinha que colocar no ombro dos levitas. E assim eles começaram a carregar a arca da aliança para o seu reinado. E cada 6 passos que eles davam ali, eles faziam sacrifícios até chegar no palácio. Isso fala de alguma coisa? Porque o Velho Testamento ele sempre vai ser a sombra do Novo Testamento, daquilo que iria acontecer. Sobre o sacrifício de sangue, sem sangue não há remissão de pecados. Isso lembra alguma coisa para você? Aleluia. Queria que você abrisse agora a sua Bíblia aí em 2 Samuel 6,14. Pastor, a gente está falando de batismo no fogo, e o senhor está falando de Davi. O que tem a ver uma coisa com a outra? Calma que nós vamos chegar lá. Aleluia. 2 Samuel 6,14. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com toda a sua força diante do Senhor. Assim ele e todos os israelitas levaram a arca do Senhor, com gritos de alegria, ao som de trombetas. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. Ao ver o rei Davi saltando e dançando diante do Senhor, ela o desprezou em seu coração. Eles trouxeram a arca do Senhor e os colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. Então Davi ofereceu holocausto e ofertas de comunhão diante do Senhor. 20. Voltando Davi para casa, abençoou a sua família. Mical, filho de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: como um rei de Israel se destacou hoje, despindo-se sem pudor diante das escravas dos seus servos, como um homem vulgar. Davi, porém, disse a Mical: tudo o que fiz foi diante do Senhor, aquele que me escolheu em lugar do seu pai e toda a casa dele, quando me designou príncipe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Por isso celebrarei diante do Senhor. Eu me rebaixarei ainda mais e me humilharei aos meus próprios olhos. Contudo serei honrado por essas escravas que você mencionou. Mical, filho de Saul, jamais teve filhos até o final da sua vida. Queridos, naquele momento ali Mical tinha avistado Davi, louvando e agradecendo a Deus por aquela presença que estava chegando ali, estava dançando ali, e mostrou suas partes mais íntimas ali, e Mical repreendeu ele naquele momento ali, sendo que ele estava fazendo ali de todo o seu coração. Para ele não estava importando para a aparência natural dele, ele só queria agradar o coração de Deus. Agora para pensar esse cenário, onde uma pessoa está no meio de tanta multidão, no meio de tantas aquelas pessoas, um rei, com uma posição de um rei, ignorar todas as pessoas ao seu redor, e agora começar a adorar, começar agora a pular de alegria, aquela alegria que você não consegue se conter, ao ponto de você não se olhar para si mesmo e começar a exaltar o Senhor. E muitas das vezes a gente tem vergonha de falar: Jesus te ama. Muitas das vezes a gente tem vergonha de falar que é crente, de as pessoas saberem que nós somos cristãos. Há um peso
Há um peso nisso, irmão. E como a gente sempre bate nessa tecla, importa sim a posição do nosso coração. Por isso que a gente sempre frisa aqui a respeito da posição do nosso coração, de como nós nos oferecemos ao sacrifício, como nós nos oferecemos como uma adoração agradável que vai chegar aos ouvidos de Deus, como nós viemos aqui para a igreja, a posição do nosso coração que nós chegamos aqui na nossa igreja, faz toda a diferença, irmão. Você acha que Deus não está olhando para você? Está olhando para você e para mim. Não é de qualquer jeito que devem ser feitas as coisas. Não é de qualquer jeito que a gente tem que vir aqui limpar a igreja. Não é de qualquer jeito que a gente tem que vir aqui servir a igreja. Não é de qualquer jeito que a gente vem aqui participar de um culto. Não é mais um culto, não. É o culto. É o culto. A expectativa que nós temos de gerar no nosso coração para adorar o Senhor é um privilégio, irmãos. É um privilégio para nós. Podemos fazer isso em liberdade, com liberdade. Então, quando nós estamos aqui adorando, o pessoal do louvor está aqui se esmerando para dar o seu melhor, para ajudar você a elevar o seu nível de adoração. Não fique parado, não fique só um espectador. É você que está fazendo e oferecendo o seu culto para Deus. É você que está se oferecendo para Deus. Pouco me importa as pessoas que estão olhando para mim. Pouco me importa as pessoas vão pensar ao meu respeito. Quem sou eu? Mas o que me agrada é o quê? Eu só quero agradar o coração de Deus. Eu só quero agradar o meu Deus. E que minha adoração, as minhas canções, o meu falar venha agradar o meu Senhor. Porque foi pago um alto preço para mim. Aleluia. Aleluia. Queria que eu colocasse a imagem, por favor, da tenda de Davi. Aonde que Davi levou a sua tenda? Quer dizer, a Arca da Aliança. Era mais ou menos isso aí, irmão. Era uma tenda onde que foi colocada a Arca da Aliança. Um negócio bem simples, aonde que todo mundo tinha contato visual, aonde que a Arca da Aliança estava ali visível para as pessoas 24 horas. Agora mostra a tenda, tabernáculo de Moisés. Esse aqui já é a tenda do tabernáculo, onde que a arca ficava lá dentro, para vocês terem ideia. As pessoas não conseguiam ter esse contato com a Arca da Aliança, com a presença de Deus. As pessoas os sacerdotes só levavam o sacrifício uma vez por ano lá. Essa é a Arca de o tabernáculo de Moisés. Volte lá para o tabernáculo de Davi. E aqui Davi começava 24 horas adorando, bendizendo ao Senhor, todo o tempo ali, se prostrando. As pessoas vinham de todos os lugares, até aqueles que não eram israelitas, povo Israel, eles estavam ali adorando ao Senhor. Todos eram bem-vindos para fazer isso. Todos eram bem-vindos ali para exaltar o Senhor. Todos eram ali bem-vindos para fazer isso. Era um prazer. Aleluia. E quando nós voltamos lá para aquele versículo que fala, que a gente acabou de ler em Atos, profecia de Tiago. Depois disso voltarei e restaurarei a tenda caída de Davi. Reedificarei as suas ruínas e restaurarei para que o resto dos homens busquem o Senhor e todos os gentios sobre os quais tem sido invocada em meu nome.
Aleluia. E sabe qual que era? A maioria na verdade, havia os escribas que ficavam ali disponíveis. E aqueles escribas começavam a anotar. Os estudiosos falam que começavam a anotar. E algum desses salmos saiu daí. A maioria desses salmos que é escrito saiu daí, dessas canções, essas adorações que as pessoas iam lá oferecer a Deus. Eles começavam a escrever os salmos. E o lugar mais secreto que Davi gostava era esses aqui que ele cita em Salmos 17:8. Protege-me como a menina dos seus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Salmos 36:7. Como é precioso o teu amor leal, ó Deus. Todo ser humano encontra refúgio à sombra das tuas asas. Salmos 91:1. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo descansará à sombra do Todo-Poderoso. Direi ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em que confio. Sabe essas referências de sombra que está falando? Naquele momento onde que o sol batia naquela arca, batia naqueles anjos ali, refletia a sombra no chão. E Davi gostava de ficar naquela sombra ali prostrado, adorando ao Senhor. E dali surgia esses salmos. Esse é o lugar. Apesar que ele não tinha como ter contato com a arca, não podia tocar naquela arca, porque senão ele ia morrer. Mas ele poderia estar ali prostrado, de alguma forma tocando naquela arca. Aleluia. Era esse lugar que Davi, ele gostava de estar, na presença de Deus. Ele fazia suas atividades é isso aí, mas sempre estava ali voltado para adorar o Senhor. Sendo que a gente espera 7 dias para vir na igreja, para ter 2 horas de culto para adorar o Senhor. Não está certo isso, querido. A nossa vida ela tem que estar em constante adoração, em constantemente adorando, exaltando ao nosso Senhor. Você entende isso? Aleluia. Se nós não estamos buscando essa presença de Deus, a nossa vida ela não vai ser completa. A nossa vida ela sempre vai ter um vazio. E você busca por todos os lados, olha para todos os lados e não encontra o que está faltando. Está faltando você buscar a presença de Deus. Está faltando você ir ter essa conexão com Deus, com a presença. Apesar de que a presença já está dentro de você, mas você me perdoe a modo que eu vou falar para você, mas você está escanteando a presença de Deus, como esses pessoal fizeram. O povo de Israel fizeram lá mais de 40 anos, escanteando a presença de Deus. E quando a gente olha para nós mesmos, e nós temos a coragem de olhar para a nossa própria vida e ver que nós estamos falando nisso, meu Deus do céu, o que nós estamos fazendo da nossa vida? Aleluia. Aleluia. Sabe, queridos, isso só me lembra o quão grande Deus, Ele nos ama. Que tamanho de amor é esse? Imensurável. Volta lá para o início de todas as coisas, lá em Gênesis, volta lá para lá. Vamos parar para pensar um pouquinho, vamos refletir, vamos ser inteligente aqui. Volta lá para Gênesis. Deus, Ele buscava ter comunhão com o homem constantemente, todos os dias Ele estava ali, tendo uma conversa, conversando, tendo um diálogo, sempre ali, com o homem. Isso era prazeroso para Deus. E Ele fez essa reviravolta na vida do homem, para que ele tenha novamente hoje essa conexão, essa comunhão com os homens.
ao ponto de ele oferecer o seu próprio filho, por você, para ele ter comunhão com você. Ele ofereceu o seu próprio filho para que hoje você tivesse comunhão com ele. Você entende isso? Aleluia. João Batista, ele já anunciava essas coisas lá em Mateus 3:11, sobre essa presença. Está escrito assim: eu os batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de levar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em João 14 está escrito assim: e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, que esteja com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Vocês, porém, o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Não os deixarei órfãos, e voltarei para vocês. Sabe o que ele está falando aqui? Ele está falando a respeito do Espírito Santo, da presença de Deus. Agora, uma presença que não era dentro daquela arca, porque aquela arca não poderia tocar de qualquer forma, mas aquilo foi quebrado, essa maldição foi quebrada, o véu foi rasgado, e agora o Espírito Santo passa a habitar dentro de mim e dentro de você. Aquilo que foi perdido lá no início, Deus conseguiu restaurar, porque Ele te ama, porque Ele quer uma comunhão com você. E agora você fala: Senhor, eu não tenho tempo. Essa vida aqui é muito passageira. Essa vida aqui, ela é muito passageira. E se nós não priorizarmos as coisas certas, nós vamos nos arrepender lá no futuro. Arrependemos quando há tempo. Aleluia. Aleluia. A presença de Deus, aquela presença que Jesus prometeu, está disponível, está dentro de mim e dentro de você. Se você está aqui hoje e não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você tem a escolha de aceitá-lo como Senhor e Salvador, aceitando Ele como o seu Salvador. Como faz isso? Romanos 10:9, crendo com o meu coração e confessando com a minha boca para a salvação. A partir desse momento que você faz essa confissão, o Espírito Santo passa a habitar dentro de você, não mais dentro de arcas, mas assim dentro de você. E a evidência de que Ele está dentro de você é o batismo com o Espírito Santo, é o batismo com fogo. Essa é a evidência que o Espírito Santo passou a habitar dentro de mim e dentro de você. Então essa é a promessa para mim e para você, é para todos nós. Não é do Velho Testamento, é do Novo Testamento. Essa promessa é para mim e para você. Essa presença é para nós. Aonde que antes não podia nem tocar, mas agora ela passa a habitar dentro de mim. Aquele mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos passa a habitar dentro de mim e dentro de você. É grandioso isso, irmão. É poderoso. É incalculável esse poder. Aonde que as pessoas, onde que Davi ali no tabernáculo de Davi, eles
fazia questão de estar 24 horas na presença de Deus, o adorando, o exaltando, mas não podia ter contato com aquela água, com aquela presença. Mas se ele olhasse, conseguisse olhar para o futuro, olhasse a nossa vida hoje, ele fala: meu Deus, como é que é ter a presença de Deus dentro de você? Nós estávamos que passamos tanto tempo aqui adorando, exaltando o Senhor, salmodiando, mas nós não podíamos ter a presença de Deus. Aquela presença está dentro daquela arca ali, que eu estou vendo, mas eu não posso tocar. Como é que é ter essa presença dentro de você? Você entende o peso da responsabilidade que nós estamos carregando? É uma responsabilidade muito grande que nós estamos carregando, irmão. A presença de Deus está dentro de mim e dentro de você. E quando você está pecando, a presença de Deus também está lá. Então arrependa-se quando há tempo, porque Ele está vendo tudo, presenciando tudo. Aleluia. Queria chamar o grupo de louvor. Eu quero que você entenda que tudo isso que foi falado aqui é Deus mostrando para você que o tempo todo Ele quer estar conectado com você, que Ele quer que a presença dEle esteja com você, que é uma promessa que foi nos dada. Você entende isso? Você não precisa pagar jejum de sei de quantos dias para poder receber o batismo no Espírito Santo. Não é sobre isso, porque um alto preço já foi pago. Você não precisa ficar de jejum para você receber o batismo no Espírito Santo, porque o preço já foi pago. Você não precisa pagar nada. Nada que você faça vai pagar que o Espírito Santo você venha ser batizado, porque o Espírito Santo já passou a habitar dentro de você. Então, como nós apresentamos essa evidência de falar em outras línguas, que o Espírito Santo habita em mim, em fé, em fé, em fé, em fé. Lembra que não é mais na força do seu braço, mas sim agora é na força do poder de Deus. Nunca foi na força do braço do homem, mas sim no poder de Deus. Não é sobre você, é sobre Ele. Então, quando você entende que você tem o Espírito Santo dentro de você, você pode muito bem: Pai, eu te agradeço pelo poder que está dentro de mim. Eu te agradeço, Senhor, pelo Espírito Santo que habita em mim. E eu recebo pela fé o batismo no Espírito Santo. Vamos ficar de pé. Se você preferir ficar distante da pessoa que está do seu lado, para você ficar mais à vontade, se espalhe, pode ficar espalhado, para você fluir melhor, para você agora entrar no seu quarto, no seu quarto de adoração, e você fechar a porta e começar a adorar, como Davi fazia.
salmodiando, gritando, pulando, e não estava nem aí para as pessoas que estavam ali julgando ele. Comece a abrir sua boca aí. Obrigado, Senhor, pelo Espírito Santo que está dentro de mim. Obrigado, Senhor, pelo Espírito Santo. A sua presença é bem-vinda aqui. A sua presença é real na minha vida. Comece a agradecer a Ele. Feche seus olhos, comece a agradecer a Ele. Quando chegou o dia do Pentecoste, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam sentados. Apareceram línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito permitia que os expressaram. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu povo o Espírito sobre todas as pessoas. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre o meu servo e as minhas servas derramarei o meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Eu declaro no nome de Jesus, o Espírito Santo tocando agora você nesse exato momento. Você sendo batizado no Espírito Santo. Quem ainda não é batizado, sendo batizado agora no nome de Jesus. Quem ainda não foi batizado no Espírito Santo, vem aqui em fé. Em fé, nós vamos impor as mãos sobre vocês e vocês serão cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Quem ainda não é batizado, vem agora.